A lição que nós estaremos hoje tem como título Oração de Moisés. Orar é se comprometer. Que tem como objetivo colocar exatamente isso, que orar é se comprometer, buscar demonstrar a expressão de Deus para nós e espelhar o propósito de Deus com a nossa visão que nós entendemos de oração. Hoje é um domingo memorável, um domingo diferente, que hoje também está sendo comemorado o Dia dos Pais. E eu não poderia deixar de mencionar alguma coisa sobre isso, algumas palavras. E as palavras que eu tenho para falar aos irmãos em relação ao Dia dos Pais e oração é falar sobre o sacerdócio. E aí deixar 2 versículos para reflexão, abrir um parênteses aí na lição, deixar 2 versículos. Um é Isaías, não vou ler, mas deixar para a reflexão dos irmãos. Isaías 61:6 e 1 Pedro 2:9. Que até um fala que nós somos sacerdócio santo e aí segue. Mas quero estar com os irmãos colocando que a visão do sacerdócio na nossa casa, no nosso lar, é o papel na figura do homem. O sacerdote, a pessoa que deve ensinar Bíblia em casa, é o homem. Nossa cultura, as pessoas mas uma visão cultural, quem vai mais igreja são mulheres. É verdade. Mas o sacerdote da casa, a Bíblia aponta para o homem. Não é o porque é pastor, ou porque é uma situação masculina, não é isso. É a questão de quem dá segurança na casa. É essa pessoa que dá segurança na casa. É essa pessoa que às vezes em casa é considerada como lei. É ele que tem que suprir também espiritualmente a família. Vindo para a nossa visão aqui do texto da lição e olhando para Moisés, é interessante ver essa visão sacerdotal de Moisés, colocando algumas situações para o povo, e o povo se perdia. E um dos aspectos que está aqui na introdução da lição é lembrar os irmãos, a visão que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, ou orar. E o que acontece? O povo fez um bezerro para adorar, um bezerro de ouro pequeno, para ficar adorando. E aqui tem a parte aqui da lição, nessa introdução, que coloca até o nome de um teólogo, chamado Karl Barth, que ele mostra a visão, apesar de termos a visão sacerdotal humana, apesar de um líder humano, nós temos que lembrar que o quê? O ser humano, ele não é perfeito como Deus é perfeito, que aqui o que a lição coloca sobre Karl Barth, que ele teve uma frase que ele falou isso, que os seres humanos são diferentes de Deus. Mas é exatamente por isso essa frase, que nós seres humanos não temos a perfeição de Deus. E não é a questão de outros deuses, não. Deus Yahvé, o Deus único. Nós não temos essa perfeição e certamente algumas coisas nós faremos equivocadamente. Mas a lição ainda traz coisas mais importantes para a nossa vida, que nós, na nossa visão de seres humanos, nós temos que buscar fugir da idolatria, que são situações que tiram a visão do quê? De estarmos perto de Deus. Tira a visão de um comprometimento com Deus. Lembrar aqui o texto áureo, que é Êxodo, capítulo 33, verso 11, a primeira parte, que ele coloca uma situação interessante. Ele diz o seguinte,
E o Senhor falava com Moisés face a face, como com quem fala com seu amigo. É interessante aqui que a palavra lá em hebraico é reá, e reá é um amigo muito, essa palavra em hebraico fala de um amigo íntimo, um compromisso de um amigo próximo, aquele amigo que nós temos que nós não vamos falhar nunca. Então, esse compromisso que nós temos, a expressão do nosso compromisso com Deus, é através da nossa oração, relacionamento. A oração é um estado relacional que nós temos com o nosso Deus. É um estado no qual nós temos um compromisso que nós não queremos falhar com Deus, porque Deus não falha conosco. Nós não temos como ser perfeitos, essa é a verdade. Mas nós temos como buscar a perfeição. Não vamos ser perfeitos nunca, mas que nós vamos galgar situações para não fazer coisas erradas, aí é diferente. Nós temos a capacidade disso. Até aqui, também, esse versículo que eu coloquei, que Deus falava face a face, também no livro de Números. Eu estive pregando aqui com os irmãos e falei sobre a visão do que tem lá no livro de Bamidbar, que é o livro de Números, capítulo 12, versículo 8. Lá também fala que Moisés, o termo face a face, ele, em algumas Bíblias, tanto lá em Números 12, 8, como em Êxodo 33, 11, pode estar também a colocar o termo, a palavra, boca a boca. Moisés falava com Deus boca a boca, ou per. A palavra é per, porque se fala P, o P é uma letra do alfabeto hebraico, mas o per é boca. E esse boca a boca, esse falar, essa relação dessa frase ou palavra que Deus falava boca a boca com Moisés, tem a intencionalidade de colocar também a visão de que esse boca a boca eram palavras que vinham do entendimento ou do relacionamento com a divindade. Essa palavra é uma palavra geradora que saía da boca de Deus, como lá no começo, a Nefesh. Então, essa palavra, o Nefesh, é algo que sai do Espírito do próprio Deus para o ser humano. Então, Moisés estava diante dessa Nefesh, dessa palavra geradora, dessa palavra que cria situações diferentes, no caso que a nossa lição está enfatizando, que uma visão de compromisso do Criador com a sua criatura. Mas no caso aqui, a criatura se torna um amigo, se torna uma pessoa perto do seu Criador. E a oração também, quando nós estamos aqui vendo a perspectiva da lição, era uma visão que trazia, através da liderança de Moisés, a libertação para o povo. A oração, ela nos liberta, mas quando nós entendemos o compromisso que nós temos nesse relacionamento com Deus. Quando nós entendemos que o relacionamento que eu tenho com meu Deus vale a pena. Quando eu não entendo isso, eu até eu falo e faço diferente. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E isso acontece muito. Não só no nosso meio, mas em outros arraiais também. E precisamos ter cuidado com isso. A lição também ela vem colocando a visão que, como eu coloquei como objetivo, a questão de espelharmos o propósito de Deus. Essa oração de compromisso é espelharmos o compromisso e o propósito de Deus em nossas vidas. Deus ele tem propósito de direcionar e colocar em nós situações maravilhosas. E nós somos justificados.
por essas situações. Se nós tivermos sempre nesse relacionamento de compromisso com o nosso Deus, nós vamos conseguir mostrar aos outros o que é esse relacionamento. As pessoas vão entender através de nós o que é isso que está acontecendo na sua vida. Como que é isso? E nada vai nos impedir, nada vai nos parar, nada vai impedir a situação ou sonho que você tem. Mas nós precisamos lembrar que diante da situação e dos sonhos que nós temos, Deus é maior. E nisso, Deus sendo maior, Ele vai colocar coisas que nós precisamos. Por vezes nós queremos seja quadradinho algumas coisas, alguns sonhos que nós temos, alguma vontade que nós temos. Deus realiza a nossa oração? Sim. Mas Ele realiza que, pelo ponto de nos conhecer, Ele realiza através da situação que nós precisamos. E às vezes até precisamos crescer, precisamos amadurecer. E Deus trabalha conosco, conhecendo já o que nós vamos realizar e vamos fazer. Tem um texto interessante no qual coloca essa visão de que nós estamos espelhando os propósitos de Deus na nossa vida. É no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 9, a última parte do versículo, fala que nós somos espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Nós somos espetáculo. Nós somos como se fosse um produto que está na vitrine. Quando a gente vai na loja, é interessante, não é? Lá na vitrine tem sempre o melhor. Na vitrine ele nunca coloca um sapato arranhado, não coloca um vestido que está com uma falha, não tem isso. Em loja nenhuma, ninguém vê isso. Lá o principal, eles pegam lá o que está de melhor guardado e colocam lá na vitrine. Para as pessoas olharem e falar, eu quero aquilo ali. O texto bíblico está falando isso da gente. Está falando exatamente isso. Nós somos espetáculo ao mundo. Somos espetáculo aos homens e aos anjos, porque os anjos têm coisas que eles não podem fazer e nós temos capacidade de fazer. E eles querem, a Bíblia fala que eles queriam evangelizar, mas quem tem essa possibilidade somos nós. Nós que temos essa possibilidade de fazer isso e de espelhar o propósito de Deus para as nossas vidas e as vidas das outras pessoas. O texto aqui da lição, através dessa visão que nós somos, esses que espelhamos, nós somos também muito mais, porque nós somos, algumas pessoas falam que nós somos invencíveis, mas em Cristo Jesus. Invencíveis a ponto de nós encontrarmos em Romanos o texto que fala, que está aqui na nossa lição, que o apóstolo Paulo escreveu e disse o seguinte: quem tentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus os que justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 33 até o 39. Aqui está colocando a visão dessa vida
de compromisso em oração, uma vida de espelhar o propósito de Deus. Quando nós espelhamos o propósito de Deus, são poucas coisas que acontecem de ruim. E as coisas que acontecem de ruim, nós acolhemos como aprendizado. E vemos esse aprendizado e melhoramos o que parecia ser ruim para a nossa vida. Nós nos aperfeiçoamos na fraqueza, porque nós temos um relacionamento de firmeza no qual nós vamos estar sempre em harmonia com Deus e sempre firmes, sem vacilar. Mas quando nós não fazemos isso, nós caímos em tristeza, nós pensamos em abandonar muita coisa e por vezes até abandonamos. Mas a lição coloca a visão aqui que nós precisamos ter o compromisso com Deus. Por mais que venham tempestades, venham situações que parecem ser risco para a nossa vida. Quando nós temos o compromisso, nós vamos fazer situações igual as pessoas do passado que a Bíblia coloca. Nós vamos viver igual a Paulo e Silas, às vezes presos em cadeias, mas vamos cantar louvores a Deus, porque nós sabemos do compromisso de quem nós estamos seguindo e que Ele vai fazer algo por nós, e vai fazer o melhor, e vai fazer o que nós precisamos, porque sabe o que acontece? Quando a gente faz o que a gente quer, não é perfeito. Eu falei aqui no começo sobre que nós não somos perfeitos. E nós buscamos fazer coisas que às vezes elas não dão certo, mas quando deixamos na mão de Deus, Ele vai fazer o que nós precisamos e vai ser perfeito. E nós vamos nos maravilhar com a perfeição que Deus fez em nossas vidas. Mas vamos nos maravilhar, lembrando que precisamos sempre ter esse relacionamento e compromisso em oração com Deus. E também vamos estar vendo a questão de estar nos espelhando, sempre nos espelhando nos propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe e que esse domingo possa ser proveitoso. Dê um abraço e um beijo no seu pai hoje.